E não tardará, não demorará muito tempo não. Vai ser rápido o que Deus vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que desligue, por favor, é ali. Gálatas 2 Coríntios capítulo 4. É Deus de mistério. É Deus que decide fazer o culto, né? O culto vai ser do meu jeito, né? É Ele que fala. E Ele pode, né? Ele manda e obedece quem tem juízo. 2 Coríntios capítulo 4. Deus já vem falando, já vem confirmando. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Primeiro nós vamos ler o 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes seja revelada, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Versículo 16: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se desintegre, o interior contudo se renova de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Pode tomar seu assento glorificando a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de ter um som aí, parece que é uma rádio tocando. Está tocando um som aí, eu não sei o que é não, irmãos. Está tocando alguma coisa diferente. Eu gostaria que os irmãos... Pode tirar, pode deixar até sem fundo, se possível. Tá bom? Ou se não, se for um fundo bem light. Por favor. A carta aos Gálatas, denominada a carta mais pessoal e particular de Paulo. Porque diferente das demais cartas, Paulo aqui ele vai fazer uma coisa que nós às vezes fazemos, que é desabafar. Paulo ele não só desabafa, mas ele vai trazer à tona coisas que ele fez, que ele teve que se submeter no passado, tribulações que ele não precisava passar, mas passou. Ele vai trazer a fim de explicar aos irmãos e dar autoridade à sua palavra. Ele estava dizendo com essa carta àqueles que estavam se opondo ao ministério dele na sua ausência na igreja de Corinto. Ele estava dizendo: meus irmãos, o que dizem ao meu respeito na minha ausência sobre as minhas cartas? Não ouçam, porque eu trago no meu corpo, pelas evidências, tudo que eu passei. Olha todas as tribulações que através do ministério eu me submeti. Eu não estou pregando um evangelho vazio, eu estou pregando porque eu vivi. Era o jeito de Paulo dizer. E alguns estavam dizendo: Paulo, carta de recomendação, precisamos de carta de recomendação para ir, precisamos de carta de recomendação para voltar.
precisamos de carta de recomendação sobre nós, e precisamos para nós. Qual a diferença? Eu preciso, Paulo, que você me dê uma carta sobre mim, falando bem de mim, para que eles me recebam lá. Paulo fala, eu não preciso disso. Vocês não precisam de carta de recomendação, porque é responsabilidade de vocês ser a própria carta. O próprio livro aberto, que o mundo vê e vê Cristo através de você. Paulo respondendo para aqueles jovens obreiros, vocês não precisam que eu recomende vocês. Se chegar lá e eles verem Cristo reluzindo no semblante, no rosto, eles vão saber, são de Cristo, pode dar oportunidade. Sem eu precisar falar bem. E ele estava falando isso porque alguns precisavam. Em contrapartida, Paulo não precisava. E é por isso que ele vai demonstrar através da carta, ele vai trazer um relatório de tribulação. Quando ele recebe uma carta de Tito, ele encontra Tito em Trode, e lá em Trode ele fala, como anda a obra em Corinto. E ele chega a Paulo, meu amigo, parafraseando, Corinto não anda muito bem. Tudo aquilo que foi ensinado se perdeu, desvirtuou. E a coisa mais terrível é um obreiro, é um líder, ouvir que todo o seu trabalho foi em vão. Ouvir que toda a sua labuta, o seu choro, os seus gabinetes não valeram de nada, não teve valor, não teve mudança, ninguém deu crédito. Será que não é isso que Isaías, na sua poesia, falando sobre o Cristo, quando ele começa falando, quem deu crédito? A minha pregação. Porque o próprio Cristo pregou, mas não foi ouvido. E não é normal a igreja não ouvir. O que é normal é o mundo não ouvir. Porque Paulo vai dizer que o Deus desse século tem domínio sobre aqueles que são incrédulos. Decidiram não crer, então ele tem domínio de cegá-los. Mas a partir do momento que o evangelho for pregado a eles, e a dureza de coração for arrancada, o evangelho entra e não tem como alguém resistir à graça de Deus quando ela chega. Quando ela chega, ela te revela quem você é, por dentro, por fora, a sua história, e faz com que você diga, você declare, eu preciso de Jesus. Realmente eu preciso de mudança. Preciso desse Jesus, porque não sozinho eu não consigo. E Paulo ouve sobre a igreja de Corinto. E Paulo, ao mesmo tempo, ele não poderia estar com eles. E ele fala que nem era a intenção dele estar. Porque ele fala que a tristeza dele ao ouvir que os irmãos tinham perdido a bênção, saído do foco, entristeceu Paulo. E essa é a verdade que ninguém às vezes explica. Quando um obreiro, uma ovelha se rebela, cai em pecado, não é a alegria do pastor dizer, caiu. O pecado foi revelado, descortinou, sabia que era isso. Não é dever de pastor isso. Pelo contrário, o pastor verdadeiro, ele vai entrar num quarto fechado, e ele vai chorar por essa alma. E vai tentar criar estratégia para trazer de volta. Porque é o que Jesus faria. E Paulo ali, ele vai se entristecer e ele vai escrever uma carta. E olha a preocupação de Paulo. É a preocupação que muitas das vezes alguém não tem conosco. A preocupação de Paulo é que os irmãos não me vejam triste. Paulo fala, eu não vou ir agora ter convosco, para que a minha tristeza não entristeça vocês. É o que Paulo diz. Não é porque eu vou falar de uma maneira grosseira, nem porque eu vou humilhar vocês. Não vou, eu sou de Cristo. Quem é de Cristo não humilha ninguém, só exalta, só honra. Não é para isso, mas eu não vou ter convosco, porque a minha tristeza vai ser evidente. Eu tenho medo de que vocês sejam contagiados pela minha tristeza. Paulo vai dizer isso, está aqui em 2 Coríntios,
no capítulo 2, depois você lê. E agora chegando no capítulo 4, Paulo é acusado. E qual a acusação que ele recebeu de jovens obreiros? E não estou dizendo jovem porque essa é a regra, não, via de regra não é essa. A regra para ser maduro, para ser um obreiro, não é ser jovem. Tem gente que interpreta a palavra neófito, não neófito, como jovem, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. No original é não novo convertido. Está falando, não pega um novo convertido e coloca para ser obreiro, que ele vai confundir, ele vai se ensoberbecer. É a recomendação bíblica. Mas enfim, não é o foco. Mas a questão é que ele vai falar desse jovem. Esse jovem vem questionando a Paulo. Como que vamos dar crédito a um homem que vive doente? Como que nós vamos dar crédito a um homem que vai em toda cidade que entra é preso, é açoitado, é angustiado, vive triste? Ele mesmo disse que ainda me pesava o fato da responsabilidade das igrejas. Tamanha era a carga que esse homem carregava, ministerial. E ainda tinha a responsabilidade que recaía sobre ele, sobre os gentios. Por isso que o nome apóstolo dos gentios foi dado a ele, não a Pedro, não a quem começou primeiro. Foi ele, porque Deus chamou ele para isso. Ele queria Jerusalém, mas Deus falou: Jerusalém não, filho. Eu te tirei de dentro de Jerusalém. Você é mais inteligente do que todos eles juntos. Você foi formado na escola de Gamaliel. Aparentemente o mundo faria isso, mas eu não, eu vou te colocar num lugar melhor. Vai para os gentios. Vai para o povo que nunca ouviu falar de mim. Vai para as nações que vão te odiar, porque não conhece, não sabe quem sou eu. Vai para o meio daquele povo que fala que crucificação é loucura. Para ele você vai me revelar, porque para isso eu te chamei. E Paulo temava, e por isso sofreu, por não entender a chamada e o ministério dele. E eu quero dizer para os irmãos, se você sabe a tua chamada, não adianta guerrear, não adianta lutar, vou sair, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para tentar adiantar a coisa, que não é isso. Deus não quer adiantar as coisas, Ele quer adiantar você. Algo dentro de você precisa ser adiantado, está atrasado ainda. O que está atrasado dentro de mim, pastor? Às vezes, Deus quer te colocar em uma posição de honra, mas há ainda um perdão que você não deu. E se Deus te exaltar, te honrar, você vai desonrar quem não era para ser desonrado. Então, enquanto houver desejo de vingança, é o que Deus precisa adiantar na tua vida. E para isso você precisa pôr fim nisso. Pôr fim vai lá, toma um café. Mas tem pessoa, pastor, que tem dificuldade de pedir perdão, e eu também tenho vergonha, tenho orgulho. Então é um motivo, é um atraso. Enquanto você não liberar, tiver um ponto de vingança no teu coração, Deus não vai abrir essa porta, a promessa não vai se cumprir. Porque a promessa ela é condicional. Ela é condicionada àquilo que você faz em relação a ela. Não é só levantar a mão, eu creio. Eu creio e eu vou fazer o possível para ela se cumprir. Vou caminhar em direção a ela. É Abraão ouvindo: sai da tua terra. Você não tem filho. O ventre da tua mulher é estéril. Não tem condição nenhuma, vocês já são velhos, avançada em idade. Diante da medicina do mundo não tem condição. Mas sai da tua terra e da tua parentela. Ouve só a minha voz, esquece a medicina agora. Ouve a minha voz, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mandar. Mas aonde é? Só caminha. Quando chegar eu te falo. Sabe por que você está preocupado, atormentado? Porque você está pensando assim: era para ser agora. Está tudo propício para mim só receber. Eu estou no ambiente certo, na hora certa parece. Por que, Senhor? Porque você deixou de fazer algumas coisas, deixou de caminhar. Deus no momento da tribulação não é momento de desanimar, é momento de avançar. Quem para no meio da angústia morre, mas quem avança é vivificado. Não é isso que está escrito em Provérbios 24, 4, se não me falha a memória, 24:10.
se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Então no dia da angústia, é a hora que você mais tem que descer na oração. Eu estava comentando com o cooperador Marcos esse dia. Elias, Deus ele não falava, revelava tudo para Elias, né? Para algumas pessoas Deus contava detalhe por detalhe, mas para Elias parece que era algumas coisas só, porque a intimidade desse homem era diferenciada. Pode observar, Deus mandou ele se apresentar a Acabe, você não vê Deus falando isso. Mas a Bíblia vai dizer lá em Tiago que ele orou para chover, depois de ter pedido. Ele falou diante de Acabe, não vai chover. E lá em Tiago fala que ele ora com perseverança até que Deus mande chuva. Depois Deus fala lá em Sarepta, ele incomoda, ele levanta ele em Sarepta e fala: Elias, vai de volta a Acabe, se apresenta a ele, porque eu vou dar chuva. Nosso problema é que a gente ouve a promessa, vai que eu vou fazer, e a gente cruza o braço e espera. Olha o que ele fez, estou cismado com Ezequias. Olha o que esse homem fez, Elias. Ele chega lá, Deus falou que vai mandar chuva. Ele chega, desafia os profetas de Baal e Acera, porque a visão desse profeta não é um avivamentinhozinho momentâneo. Não é só o fogo cair do céu e o irmão sair pulando para tudo quanto é lado. Não é isso. A visão dele não é essa. A visão dele é resolver o problema. O primeiro tem que ter visão de resolver o problema. Dar volta não resolve nada. Vamos orar, irmã, tá bom? Vamos deixar esse assunto quieto, vamos orar. Isso não resolve. O que resolve, vamos para o canto, vamos para ali. Pode falar, sou homem de Deus, sou homem de confiança. Pode falar que o que você ouvir vai morrer aqui. E a pessoa sair dali transformada. Elias tinha no seu coração isso. Ele sabia que Deus não levantou ele, tirou da onde ninguém sabia, onde ele morava, lugar qualquer. Ele sabia que Deus não tirou ele com aquela roupa esquisita, sem genealogia nenhuma, para não fazer nada. Ele sabia que era combate, ele sabia que era para ir para cima. É Timóteo falando, é Paulo falando para Timóteo: pregue em tempo e fora de tempo. Ele fala: não se embaraça com nada, milita com honradez a sua milícia, a milícia do Evangelho, sabendo que as tuas armas, 2 Coríntios 4:10, as suas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas que se levantam. Essa é a arma do obreiro, essa é a arma do cristão. Estou falando de obreiro, mas todos nós cristãos. Porque quando se levanta a guerra dentro da tua casa, e você pensa: vou chamar pastor João, vou chamar pastor Jonas, vou chamar o presbítero fulano de tal, vou chamar o evangelista Rogério. Às vezes não vai resolver, porque Deus permitiu levantar para você se manifestar. Na maioria das guerras que se levanta dentro da nossa casa, Deus não está com um pastor lá. Na maioria das vezes, Deus está querendo que você se levante como líder da tua casa, como sacerdote da tua casa, e interceda, e expulse o mal de lá. Louvado seja Deus. E a questão é que esse homem ora incessantemente para chover. E quando ele chega ali, Deus falou: vai chover. Não falou para ele orar. A Bíblia diz que ele faz o desafio, vence o desafio, ele propõe, ele faz tudo, arquiteta tudo, porque o homem de Deus é ousado, irmãos. E tem que ser. Ousadia, você viu a ousadia? Os irmãos viram aqui a ousadia da irmã Inês? Não é todo culto, né, irmã Inês? Comigo também não é todo culto. Mas a Bíblia vai dizer que Deus nos deu ousadia. Tem momentos que Ele nos dá uma ousadia fora do comum. Porque a hora que Ele quer que a gente vá para frente de lugar que a gente não iria normal. Mas aí a gente revestido, carregado, a gente vai com força. Sem medo de falar o que Deus manda. E agora ele vai, agora sim. Ele vai
Deus queria o desafio do Carmelo ou não? Se Elias fez e Deus abençoou é porque Deus queria, mas não falou ali por quê? Eu vivo face a face, lembra o que ele falou? Elias falou, eu vivo face a face com ele, estou perante a face dele, então eu digo para você, não vai chover. Ele está dizendo em outras palavras, eu sou assim com ele, eu converso com ele, eu tenho intimidade com ele, e ele me disse, não vai chover. Aí ele volta, olha a afronta, agora ele disse que vai chover, corre, tira a roupa do varal, corre, corre, porque a chuva já está vindo. E ele olha as nuvens, não tem nuvem nenhuma. Elias está aqui. E ele manda o servo dele orar. E ele vai, a Bíblia fala que ele vai ajoelhar com a cabeça entre os joelhos. Posição que as hebreias davam à luz. Posição que as hebreias davam à luz. Cabeça no joelho. Você está pensando que essa guerra que você está enfrentando vai ser essa oraçãozinha fraca de 5 minutos que você faz em casa? Porque posição de um parto? Porque vai ter guerra que Deus vai te colocar que será como um parto. Para gerar esse milagre vai ser como um parto. Você vai levantar da oração suado. Você vai levantar muitas das vezes febril, com dor de cabeça. Porque vai ser uma guerra ferrenha. Mas Deus vai te dar vitória. E ele com a cabeça orando, intercedendo, ele fala assim, já viu a nuvem? Diaconisa Valdirene falou esses dias, eu não prego só o que eu entendo, eu prego também o que eu aprendo. E a irmã Valdirene, com o cooperador Marcos estava falando lá, eu falei, olha rapaz, me fizeram refletir uma coisa que eu nunca refleti. Que Elias, ele ora. Mas ele não manda o servo. Ele não ora 7 vezes. Ele ora e manda, vai ver. O servo vai ver e fala, não tem nada. Ele fala, olha de novo. Ele não ora de novo, ele está continuando a oração. É quando alguém vai lá e te cutuca e fala, ora para mais fulano de tal. Tá bom, então vou orar. E continua. Senhor, interromperam, mas vamos embora. Mais ou menos isso, uma pausa para ouvir e continua. Ele fala, ainda nada. Aí eu imagino a oração dele mudando. E ele falando, Senhor, permita que o seu servo veja. Porque estava ali. E quando ele olha, ele fala, eis que vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que Elias falou para o quê? Por que Elias fala para Acabe? Ouço um ruído de uma grande e abundante chuva. Irmãos, nuvem pequena vai trazer abundante chuva? Não traz. A gente sabe que quanto maior em proporção as nuvens, maior a quantidade de chuva, mas para Deus é diferente. Deus é diferente. Às vezes se Deus quiser pegar aqui alguém que você fala, não tem nem palavra, não sabe nem ler o Aiaiou. Se Deus quiser pegar uma nuvem pequena dessa e colocar aqui na frente, você pode receber o tanto de água dessa chuva que você não faz ideia. Deus já fez e faz. Em dia você fala, é um culto de segunda-feira, o que pode acontecer? A nuvem pequena. Quando você chega aqui, aquela abundante chuva, cai e você vê. Deus não precisa de dimensão para poder operar o que Ele quer. Não é o tamanho da nuvem, ela não é proporcional ao tamanho da vitória. Não, por isso que você entende que hoje a porta que você está é pequena, em relação ao que Deus te disse. Arabaia céu. Remina arabaia sou. Deus está falando com alguém que tem contestado a Deus porque olha para a situação e fala, com essa portinha aí, não vai. Deus está falando, eu por acaso eu sou Deus que minto? Nenhuma das minhas palavras cai por terra. Se eu disse que através dessa porta vai abrir, vai abrir. Por acaso não tem mais anjo no céu para trazer pão quando o necessitado precisa? E se não tivesse,
Por acaso não tem corvo no céu ainda para mandar pão quando precisar? Arabaia Selwi. Não duvide, se a porta está fechada, aberta, não interessa, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Quando você menos esperar, vai chegar no teu colo. E você vai ver, meu Deus, como passou. O tempo passou tão rápido que eu nem vi. Quando eu estava apavorado, não sabia se eu ia casar, estava desesperado. Síndrome do pânico, naquela época atacou, eu não sabia nem o que era, achava que ia morrer. Falei, não vou casar, não vou casar. Deus me deu um sonho. E no sonho eu subi a escada. E a Camila, quando eu subi a escada com ela de mão dada, a barriga dela ia crescendo. Quando eu chegava na frente da porta, o bebê estava no colo. 1 ano depois eu casei. Mas Deus estava me dizendo, eu entendi. Eu falei para alguns profetas por aí, falaram assim, vigia. A gente que tem que vigiar mesmo, com quem a gente vai falar? E o profeta me falou, vigia. Cuidado, nos cantinhos, beijando, cuidado. Já pensou errado. Mas enfim, a fraqueza humana. Deus falou para mim, você está vendo, filho? Você está pensando que vai demorar, mas vai ser desse jeito. Quando você menos esperar, você vai estar na tua casa, com a tua esposa, com o teu filho no colo. E quando faltava 1 ano para a gente casar ainda, 1 ano ou 2, né? Passou de um jeito que eu não vi. Quando chegou, estava lá 1 ano certinho. Falei para ela, parou o remédio, que agora a gente quer um filho. A gente tinha programado. Em 2013 a gente programou, estava namorando. 1 ano depois a gente tem um filho. 1 ano depois ela largou o remédio. 1 mês de atraso. Depois que ela largou o remédio, 1 mês de atraso, estava grávida. Cumpriu-se o sonho do Senhor. Você está preocupado com o tempo? Não se preocupa. Deus é Deus do tempo. E o tempo de Deus não está limitado ao tempo que o médico te deu. Não está limitado. Ele pode antecipar, ou ele pode fazer esse tempo se prolongar por muitos e muitos anos. O médico vai primeiro, você vai depois. Porque Deus é Deus, irmãos. A Bíblia vai dizer que Ele é de eternidade a eternidade. Não é igual você e eu, temporal. Louvado seja Deus. Então aquele homem agora sim, ora, e a chuva vem. E para finalizar aqui, aonde eu parei, Paulo ouviu. Você imagina um homem de Deus que se doou pela obra. Licença. Se doou pela obra. Sentou no gabinete. Ouviu histórias que ninguém falaria. Ouviu histórias difíceis de ouvir. Pastor sai chorando. Sai triste, angustiado com as coisas que ouve. E às vezes o pastor está aconselhando, arrebentado, pensando como que eu vou lidar com os meus problemas. Não estou sabendo lidar com os meus. E Deus enviou alguém para mim tratar aqui. E Paulo está ouvindo. Que autoridade você tem, Paulo? É os amigos de Jó. Ô Jó, você está doente. Sabe por quê, Jó? Porque você pecou. Jó, você está doente, Jó. Porque você fez coisa errada. Deus não falha. Se você está doente, porque doença não vem sobre crente, só vem sobre ímpio. Então é você que está errado. É a síndrome dos amigos de Jó. E aquele homem, aqueles homens acusando Paulo, e Paulo vai dar a resposta para eles. Nós não conhecemos. Eles não conhecem a verdade do Evangelho porque foi cegados. Mas não foi cegado porque Deus não quis mostrar, mas porque eles não quiseram ouvir. Quem endurece o coração, para Deus é um cego. Se você decidisse endurecer o coração para Deus, mais duro o seu coração vai se tornar. Deus não vai quebrar o coração de quem não quer ser quebrado. Se você quiser ser quebrado, se arrepender, Deus vai te ajudar. Mas se você endurecer e falar, é ruim que eu me submeto. É aquela síndrome de Gabriela, né, que fala, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não mudo, nem por Deus, nem se Deus descer na terra.
Nem se Deus descer na terra, eu pergunto. O Deus que não precisa ver nada, nem matéria, e Ele cria. O Deus que Abraão vai dizer que traz à existência aquilo que não existe. O Deus que pega aquilo que não é e faz ser. O Deus que pegou Jó, fez ele passar por um moinho. O que sobrou no final era um homem, com uma figura parecida com uma caveira. Ele fala: meus ossos se apegaram à minha pele. Tamanha fragilidade daquele homem. Ele pega aquele homem e ele restaura em dobro. E faz aquele homem agora ter o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Tirou aquele homem do cativeiro, um homem que outrora estava sendo acusado. Está no monturo? Pecador miserável. Passavam e cuspiam, porque quem estava ali para eles era imundo. Você pensa, um homem justo. Não estou falando de um homem ímpio. Se nem um ímpio merece, imagina um justo. Aí você pergunta: por que essa humilhação? Por que ela sobre mim? Por que ele sobre mim? Por que eu tenho ouvido essas coisas que eu mesmo não diria? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Essas coisas são necessárias. Melhor é você ouvir do que a pessoa que está te falando. A pessoa que te falando é um fraco. Se ele ouvir, morre. Mas você tem força. E quanto mais somos atribulados, mais fortalecidos nós somos. Louvado seja Deus. E aqui ele vai falar que o Deus desse século endureceu o entendimento dos incrédulos. E o interessante é que é entendimento, não é olhos. Eles estavam vendo. A pessoa endurece o coração não é porque não está vendo, está vendo. Só que o entendimento já foi. O entendimento já foi trabalhado, corrompido, cauterizado, que fala, né? E como que vai pegar uma pessoa que está com o coração tão duro assim e falar para ele que Jesus pode mudar a vida dele? Como falar para um pai que a filha ou o filho partiu para a eternidade antes dele? Como falar de Jesus? Jesus pode dar vitória. O coração endurece. Somente com a graça de Deus que nós poderemos ensinar e evangelizar através do nosso testemunho. Então agora, para finalizar, que é o ponto que eu quero, Paulo vai dizer para aqueles homens que estavam acusando ele pela fragilidade dele e pelo que ele sofreu. Paulo vai dizer: nós, a eles, aos incrédulos, o inimigo cegou o entendimento, para eles não conhecerem a palavra, não ouvirem a palavra e não entenderem ela. Mas nós, porém, está falando para a igreja, agora para vocês, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Foi cantado aqui nessa noite. Nós, porém, temos esse tesouro em vasos. Não somos esse tesouro, nós temos em vasos de barro. Por isso, quando você louva, quando você canta, quando você prega, mas quando você chega em casa, você está atribulado. Você está passando um processo, uma prova que você fala: meu Deus, eu preguei que o Senhor é o Deus que transmite a paz, o Senhor que apazigua corações, apazigua o meu também. E Deus fala para você: eu apazigo o coração, mas no momento certo. No momento do processo é necessário esse batimento acelerar mesmo. É necessário essa angústia bater e apertar. E vai apertar até você enxergar o que eu quero te mostrar. Vai apertar até você conseguir enxergar e identificar o que eu estou te mostrando no meio desse vale. No meio do vale sempre há um ponto de luz. No meio do vale sempre haverá uma parte onde não será árida, uma parte que terá água, para você
suavizar os seus pés calejados pela caminhada. Então fique atento no vale que Deus te colocou. Ele fala que nós temos esse tesouro em vaso de barro, para que o poder de Deus, por isso que é vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Porque se nós fôssemos vaso de ouro, imagina, vaso de ouro. Se tem gente que já se acha, sabe, sendo barro já se acha. Imagina se fosse ouro. O terno ia ser dourado. O terno ia brilhar. Purpurina, em tudo quanto é lugar. Ia sair do púlpito aqui, depois da Frozinha ter que dar uma faxina para tirar a purpurina que caiu. Tanto brilho. Então Deus não dá mesmo, porque Ele conhece. Ele sabe a sede de poder que o homem tem. Ele sabe a sede de poder que o humano tem, o ser humano tem. Então, conhecendo a nossa natureza, Ele faz vasos de barro. E dentro de nós, Ele coloca um poder sobrenatural. Ele coloca um tesouro que nos dá a capacidade de atravessar por qualquer situação. Situações que todos parariam, mas você não para, porque você tem dentro de você tesouros que outros não têm. Você olha para o lado e vê pessoas passando pela mesma situação, parando, desanimando. Aí você fala, meu Deus, eu estou com vontade de ir para a igreja ainda. Eu ainda estou com vontade de orar, eu estou com vontade de pular, de gritar, de cantar. O que está acontecendo? Tesouro que você tem está agindo dentro de você. E para os irmãos entenderem, eu vou aqui expressar algo da cultura da época. Por que Paulo usa essa expressão, vaso de barro? Diz Elias Torralbo, grande teólogo. Ele vai dizer que naquela época, quando se tinha riqueza, não levava para um banco porque não tinha para depositar. Eles ganhavam em ouro, então eles derretiam o ouro, colocavam dentro de vaso de barro, tinha que ser de barro, e enterrava no deserto. Passado o tempo precisava do ouro. Só que o ouro derretido agora grudou. Agora o estado dele agora já é mais como que fala a palavra? Me ajuda aí. Sólido, isso. Por isso que é bom ter gente inteligente do lado. Os irmãos vai soprando aqui. A Edna veio sopra, aqui está soprando. Vai soprando, irmão. Aqui um precisa do outro mesmo. Então ele está agora solidificado no vaso. Como que vai tirar o ouro? A não ser, se eu tivesse pedaço de pau aqui agora, eu ensinava. A não ser batendo. O único jeito de tirar o ouro de dentro do vaso de barro é quebrando o vaso. Vocês cantaram aqui hoje. Cantaram, o vaso tem que ser quebrado mesmo. As tribulações da vida, Paulo está dizendo, quando eu fico doente, é Deus tirando o tesouro que há dentro de mim, fazendo com que pessoas usufruam desse tesouro. É necessário eu apanhar para que outros sejam vivificados. É necessário mesmo que eu passe por essas tribulações, para que pessoas do meu lado se alegrem, saia do estado de depressão, para tirar o tesouro que há em mim, tirar de nós, irmãos. Às vezes é difícil, porque se Deus falar, vai lá no hospital, tem alguém te esperando lá, não vamos, mas aí Ele vai e dá uma quebrada. Aí quando você vê, você está lá no hospital, a dor de cabeça vai embora, mas aí você vê alguém lá chorando no banco, e você entende, é o jeito de Deus tirar o tesouro de dentro de você, e fazer ele chegar em quem precisa. Às vezes a pessoa que está te batendo, a pessoa que Deus está permitindo te humilhar, na realidade, está precisando desse ouro, e não tem outro jeito de pegar, a não ser te batendo, e enquanto te bate, você não bate de novo, você apenas é crente, é fiel, não rebate nas palavras, e através disso o ouro que há em você vai envolvendo a pessoa e vai dando força. É por isso que não é a palavra que convence, é o testemunho.
É você quietinho e o tesouro sendo extraído. José, né? Tem uma pregação que fala sobre José também. Que Jacó dá uma árvore, dá alguns presentes para ele. E tudo relacionado à cura. Sem saber que era José. E ele dá uma árvore. Terebinto, se não me falha a memória. E para extrair o perfume dessa árvore, era uma pregação para José. Era só batendo. Quanto mais batia, o perfume da árvore era extraído. E exalava. Jacó estava dizendo para o seu filho, sem saber: eu sei que você é homem de dores. Sei que você é um homem que sofreu. Sei que você é um homem que tem apanhado, tem sofrido, é um homem de dores. Mas eu sinto o aroma do teu perfume, está chegando aqui em Canaã. Eu sei, você está no Egito, mas o teu perfume está chegando aqui. De sorte que pessoas de todo canto estão indo aí buscar mantimento. Porque sabe que aí tem, aqui não, mas aí tem. Louvado seja Deus. Então glorifique a Deus pelo tesouro que há dentro de você. Sabe esse conhecimento que você tem da palavra? Você sabe o que é certo, sabe o que é errado. Sabe quando a palavra soa, no momento propício, você está com vontade de xingar, né? Crente não tem vontade de xingar. O mínimo que ele fala é um perdão a palavra, porcaria. É uma coisa que às vezes a gente fala, que não é palavrão, mas é o xingamento de crente, né? É a única coisa, mas a vontade é de falar uma palavra desagradável. Ofender, dá na mesma moeda. Mas aí o perfume, a ferida exala. E no momento pode ser que a pessoa nem vai ligar, vai sair cantando vitória, venci no argumento, ficou quieto. Mas com o tempo vai pensar: meu Deus, por que não respondeu? Que capacidade é essa que ela tem de ouvir uma afronta dessa e não responder? Ser humano, ouvir e não falar. Quem é o ser humano que engole sapo? Eu digo para você, é o povo que está aqui. É o ser humano que ouve e engole. E à medida que você vai engolindo, você vai dizendo para eles: eu não tenho necessidade de te dizer nada em relação a isso. Eu não tenho necessidade de justificar nada daquilo que você disse ao meu respeito. Não preciso. Porque há um Deus no céu que me justifica, e o meu testemunho falará por mim. Deus abençoe a vida dos irmãos. Não vou me prolongar mais, mas valorize o que Deus depositou no seu coração. Olha a palavra, tesouro. Deus está te dizendo: você é um vaso de barro, mas há tesouros dentro de você. Não despreze esse tesouro. Sabendo que você tem esse tesouro dentro de você, não entre em qualquer lugar, a não ser que Deus te mande lá. Aí você entra, tá? Dependendo das propostas, lembra do tesouro que há em você. Fala: eu até queria, minha carne até quer, mas o que há dentro de mim não me permite. Eu não posso abrir mão. Não posso perder o tesouro que há dentro de mim, o Espírito Santo. Não posso perder de forma nenhuma a palavra que todos hoje, em muitos lugares, choram para ter, mas não tem acesso. Mas nós temos. Então devemos glorificar o nome do Senhor. Fique com essa palavra no seu coração. Peço perdão se não conseguir ser objetivo, mas não peço perdão pelas palavras, porque aquilo que foi falado foi aquilo que Deus mandou dizer.